Pessoal, essa aqui é a nossa aula 2 e vamos dar continuidade sobre radiologia industrial. Se você não assistiu a aula 1, dá uma pesquisada aqui, a aula 1 já está postada, está disponível para você, são 11 minutos do conteúdo introdutório. Vou terminar esse conteúdo de introdução e já começar a te apresentar algumas modalidades de equipamentos existentes dentro da radiologia industrial. Sendo assim, como garantir que os materiais, componentes, processos utilizados tenham a qualidade requerida? E essa qualidade é a proteção principalmente em soldas, em fundidos, em chapas de ferros, em tudo aquilo que a gente sabe que a radiologia industrial ela pode estar fazendo a expensão de qualidade desses materiais. Como garantir a isenção de defeitos que possam comprometer o desempenho de peças e esse desempenho de peças comprometer a vida daqueles que precisam ou que utilizam essas ferramentas. Não só a vida humana, mas também a vida selvagem, a vida marinha e assim sucessivamente. É um processo que continua aí em uma tecnologia de ponta, evoluindo gradativamente. Então eu posso garantir que a radiologia em si, ela não é um mecanismo totalmente fechado. Ela está aberta a novas tecnologias, principalmente as novos softwares, que permitem uma melhor visualização, uma melhor imagem daquilo que se pretende estudar. Como melhorar novos métodos e processos e testar novos materiais que dê resultados que consideramos satisfatórios. As respostas para estas questões estão em grande parte na expensão e, consequentemente, na aplicação dos ensaios não destrutivos, ou seja, o uso da radiologia dentro da indústria. Um dos avanços tecnológicos mais importantes na engenharia pode ser atribuído aos ensaios não destrutivos. Sabe por quê? Porque ele tem a capacidade de investigar a sanidade dos materiais, sem contudo destruí-los, ou introduzir quaisquer alterações nas suas características. A radiologia ela te permite isso, você não altera nenhum atributo, nenhuma essência do material, apenas você tem ali uma radiografia de um material a qual possa estar ou não comprometido. Os ensaios não destrutivos constituem uma das ferramentas indispensáveis para o controle de qualidade dos produtos produzidos pela indústria. Essa indústria moderna que sempre está ali produzindo mais e mais e mais para o consumo humano. Quando se deseja inspecionar peças com finalidade de investigar sobre defeitos internos, ao olho humano, ao olho nu, não é possível a gente encontrar trincas, bolhas de ar, não é possível uma solda. Infelizmente não é. Então a gente tem que utilizar dessas ferramentas do ensaio não destrutivo. A radiografia e o ultrassom são poderosos métodos que podem detectar com alta sensibilidade descontinuidade com poucos milímetros de extensão e isso faz uma enorme diferença na qualidade dos equipamentos. Preste atenção que o sistema de radiografar nas clínicas, nos hospitais e radiografar na indústria, ele obedece o mesmo princípio. A formação da imagem, ele obedece ao mesmo princípio porque tem a imagem gerada de uma forma geométrica. A distância entre a ampola de raio-x e o objeto a ser radiografado, ela continua. Do outro lado, a gente vai ter um filme radiográfico ou um detector de radiação digital, que pode ser uma comunicação direta ou uma comunicação indireta. Como assim que funciona isso? Funciona assim, ó. Quando você faz um estudo radiográfico, um ensaio não destrutivo, se você usar aquele filme tradicional que precisa daquela revelação, revelador, fixador, água e secagem. Então você tem uma película de filme que vai passar por esses processos de revelação. Aí você pode te falar que você tem um processo automático. E como que funciona então o manual? O manual você vai ter uns baldes onde você vai introduzir cada uma etapa dessa. Você vai colocar, mergulhar o filme por alguns segundos e assim sucessivamente até chegar à última etapa que é a secagem. Mas por outro lado, como eu te falei que a tecnologia está aí para te permitir muitas outras vantagens,
ela também pode estar produzindo imagens de alto padrão pelo número de pixels que tem. E o que vem a ser pixel? Uma menor unidade de uma imagem bidimensional. Quanto maior o número de pixels, melhor a resolução da nossa imagem. Essa resolução digital, ela pode ser direta ou indireta. Na forma indireta, você vai ter a revelação, onde você leva ali o cassete, o receptor de imagem, leva lá, faz o estudo radiográfico, faz um ensaio não destrutivo, volta e faz o descarregamento, o descarregar aquela placa, né? Fazer passar ali no equipamento para descarregar e aparecer no monitor. Então observa que você teve um processo de manusear o sensor, o detector, através dos fótons de raio-x que sensibiliza ali a placa. Então você teve que ir lá e trazer para revelar. Na forma indireta isso não é possível. Então lá automaticamente, quando você expor a placa, ela já aparece imediatamente no monitor. Então observe que agora você teve uma comunicação direta e através disso a gente consegue visualizar as pequenas fissuras, milímetros de fissuras que podem estar ali escondidas e impossível de ser visualizada a olho nu. A radiografia é um método usado para inspeção não destrutiva, que baseia-se na absorção diferenciada da radiação penetrante pela peça que está sendo inspecionada. A gente tem uma fonte de raio-x, a gente vai ter essa fonte de raio-x, aqui a gente tem uma peça e do outro lado, aqui rosa, a gente tem um filme radiográfico. Então observa, a gente está a uma certa distância aqui da peça, onde os fótons de raio-x vai interagir com a peça e vai passar pela pequena fissura e vai sensibilizar o filme. Então obtenha-se aqui que nessa parte aqui que esteja com a fissura, como vai passar o maior número de fótons de raio-x, que vai sensibilizar o filme, a gente vai ter uma imagem mais penetrante. Então aqui vai ficar mais escuro aonde for aqui a fissura. E nas outras vai obedecer o limiar de uma imagem radiopaca. Vai obedecer todo ali aquele contorno entre o preto e o branco, né? E numa escala de tons de cinza. Descrição genérica do método e aplicações. A radiografia é um método usado para inspeção não destrutiva que baseia-se na absorção diferenciada da radiação penetrante pela peça que está sendo inspecionada, devido às diferenças da densidade e variações na espessura do material. Os mesmos diferenças nas características de absorção causadas por variações na composição do material, diferentes regiões de uma peça terão uma absorção de quantidade diferente da radiação penetrante por conta assim. A quantidade de solda colocado em um determinado ponto pode ser ou não a mesma colocada em outro ponto. Por conta disso, você terá uma diferença na absorção do fóton de raio-x que penetrou ali e sensibilizou o filme radiográfico. Essa absorção diferenciada da radiação poderá ser detectada através de um filme ou através de um tubo de imagem ou mesmo medida por detectores eletrônicos de radiação. Essa variação na quantidade de radiação absorvida, detectada através de um meio, irá nos indicar, entre outras coisas, a existência de uma falha interna ou defeito no material que está sendo estudado, que está exposto ali ao ensaio não destrutivo. Defeitos volumétricos, como vazios e inclusões, que apresentam uma espessura variável em todas as direções, serão facilmente detectadas, desde que não sejam muito pequenos em relação à espessura da peça. Então, ele é muito preciso, mas imagina você ter uma peça ali de 10, 20 milímetros de espessura. Aí você tem ali uma variação pequena, que vai dar 1 milímetro, até menos que 1 milímetro. Então, às vezes, não será possível você ver essa pequena fissura, essa pequena falha, por conta da espessura do material assim a ser radiografado. Claro, quanto mais espesso for o material, maior o tempo de exposição e, consequentemente, maior a dose de radiação que o profissional vai estar sujeito. Mais uma vez eu digo, é importante você prestar atenção principalmente na parte da radioproteção. Como a radiação ela não tem cheiro,
não tem cor, não dói e não é visível. Então, fica facilmente da pessoa estar exposta à radiação sem estar sabendo. Então, é imprescindível que você siga o regulamento, os métodos de radioproteção e não deixe de utilizar os dosímetros, que ele vai dizer para você na leitura mensal como que você foi exposto, se você foi exposto ou não, e se está dentro da média de segurança para um profissional ali dentro do estudo do ensaio não destrutivo. A gente tem uma fonte aqui, emissora de radiação, emitindo fótons de raio-x. Nessa peça aqui, a gente tem pequenas fissuras onde vai ser apresentada na radiografia. A gente consegue ver aqui em tons mais escuros as pequenas falhas existentes quando foi exposto, né? Essas descontinuidades. Em juntas soldadas, a radiografia e a ultrassom são 2 métodos frequentemente referenciados, ou seja, são indicados, são referências quando se fala em ensaios não destrutivos. Outros ensaios não destrutivos também fazem parte das ferramentas da qualidade, onde podemos citar partículas magnéticas, termografia, emissão acústica, correntes parasitas, líquidos penetrantes. São outros meios que também podem ser utilizados para ver se tem ou não fissura e testar a qualidade ali daquele material. Os ensaios não destrutivos são aplicados segundo o requisito de projeto do produto fabricado e não de forma aleatória ou prazer a conveniência de engenheiros e técnicos que estão ali trabalhando e falam assim, olha, agora eu vou fazer uma radiografia ali, vou fazer um ensaio não destrutivo de uma peça. Não. Existe requisito, existem critérios, até porque você está manipulando material que gera radiação ionizante ou até mesmo ainda mais potente, que é dentro da radiação gama. Então, muito cuidado, todo cuidado ainda pode ser pouco quando você estiver trabalhando ou manuseando equipamentos dentro da indústria. Então, esse aqui foi o nosso conteúdo da aula 2. Volto para a aula 3 e vou te mostrar o que é um acelerador linear, tipos de radiação que poderá estar trabalhando com você está manipulando ali. Então, fique tranquilo, vamos devagar que vai dar tudo certo. Um forte abraço a todos, te espero na aula 3.